Irmão, eu vou te explicar sem enrolação nenhuma como você vai fazer para assistir o jogo do Flamengo ao vivo com imagens. Você vai clicar no link que está no comentário fixado. Tem duas formas: pelo Instagram, se você não quiser entrar em site nenhum, e pelo Futimax, que é a melhor forma que eu sempre assisto. Se puder, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque meu interesse é que você assista o jogo do Flamengo ao vivo com imagens, sem enrolação nenhuma. E o jogo acontecerá às 6 horas. Então você clica no link que está no comentário fixado e assiste. Escolhe um dos dois. Se for no Futimax, você aperta no fechar. E se for no Instagram, vai estar lá a live e você clica lá. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Meu interesse é que você assista o jogo, não é ficar te enrolando no vídeo, não. Pra mim, só tem um resultado que interessa ao Flamengo. Pelo elenco que o Flamengo tem, que é muito melhor que os demais, só o título interessa ao Flamengo. Tô pegando pesado, Roger? Não, Ser por tudo segundo, que fez ser ano terceiro, passado, né? pelo acréscimo técnico que teve com as contratações, sem dúvida o título é o mais importante para o Flamengo, porque a cobrança é grande. O Flamengo termina essa primeira metade sem nenhuma rodada entre os primeiros. Tudo bem que o que vale é ser primeiro na última, mas com o elenco que tem, não é para o Flamengo ter uma emoção de 2009, né? Quando também ele não ocupou a primeira posição em nenhuma rodada do primeiro turno. É para ele ter um campeonato mais parecido com 2019. Ou estamos muito exigentes aqui, Kleber Machado, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde para todo mundo. Tendo a dizer que, até para botar uma pimenta no programa, que você está um pouco exagerado, vocês estão um pouco exagerados. É claro que o que interessa ao Flamengo é ser campeão, mas é também o que interessa ao Atlético, que fez um grande investimento, é o que interessa ao Internacional, que foi buscar um técnico em quem ele apostou bastante e acho que está obtendo resultados bons, é o que interessa ao Palmeiras, que há 4 anos, 3 anos a gente fala que é o melhor elenco, é o que interessa ao São Paulo, que está desde 2012, depois de ganhar a Sul-Americana sem ganhar um campeonato, é o que interessa aos times que entram realmente com possibilidades de título. O Flamengo, e aí naquela discussão inicial, eu tenho a impressão de que mesmo com um pouco de mau humor, um pouco de exagero, mas os técnicos têm alguma razão quando eles argumentam que nós analisamos muito o resultado, entendeu? Eu não tinha dúvida que depois da chacoalhada que o Flamengo levou do time do São Paulo, que seria dito isso: tá vendo, o Domi escalou fulano, trocou fulano, botou só atacante, ficou sem meio campo. E, na verdade, você tem um time que ficou 10, 12 jogos sem perder e, de repente, tomou uma chacoalhada, como deu em outras tantas ocasiões, pancadas nos adversários. Eu tenho, às vezes, a sensação que nós, a cada rodada, mudamos um pouquinho o ângulo de avaliação de cada clube. Ao Flamengo só interessa ser campeão? Eu acho que ao Flamengo interessa ser campeão. Ao Liverpool só interessa ser campeão? Ao City só interessa ser campeão? Se ele for segundo, se ele for terceiro, é um fracasso? Fracasso não é o resultado que o time espera, porque quem entra para disputar um campeonato com reais possibilidades de ser campeão vai ficar satisfeito com S maiúsculo como campeão. Se ele for segundo, se ele for terceiro, ele vai ficar... ok, estou satisfeito. Aí o S é minúsculo. Então, eu acho que às vezes a gente exagera. Porque nós precisávamos levar mais em conta, André, um pouco de circunstâncias, de o que acontece, do que rola. Porque alguém tem dúvida que esse time do Flamengo voltou para o futebol, depois da paralisação lá em março, sem os jogadores estarem naquele ritmo que eles sempre tiveram? Será possível manter aquele ritmo de voar o tempo todo como foi no ano passado? E o Flamengo não está brigando pelo título? Claramente está brigando pelo título. Então, eu acho que é um pouco de exagero. Cobrar, exigir melhor resultado, melhor desempenho, tudo isso faz parte da nossa aqui. Agora, eu acho que tem que ser um pouco mais ponderado na hora que você diz, se não for campeão, é um fracasso, entende? Abrimos o programa aqui, então, exagerado, jogado aos seus pés. Sérgio Xavier Filho, você está mais com o ponderado Kleber ou com os exagerados? Não sei se o Roger está mais na linha exagerado ou ponderado. Eu estou no meio termo entre você e o Kleber. Daqui a pouco eu entro. Bota o Serginho no jogo para eu ver onde eu vou me encaixar. Arrebenta, E você, Sérgio Xavier Filho? Olha, Rizek, boa tarde a todo mundo. Eu estou mais contigo, cara. Eu acho que o Flamengo criou essa expectativa. E para mim a palavra é expectativa, não é armadilha, não é nada exagerado, né? Pelo nível de excelência que ele mostrou no ano passado
e que mostrou no início desse ano, né, ao fazer os investimentos todos, etc. Né? Então, assim, tirando fora, digamos, a nossa parte, a parte da imprensa, se a gente olhar a expectativa das torcidas, na verdade, quem manda nessa jossa são as torcidas, né? São elas que movimentam tudo, né? Para a torcida do Flamengo, é o título ou nada. É assim que funciona. Para a torcida do Internacional, não é assim que funciona, né? Se o Internacional fizer uma boa campanha, chegar em segundo, o Colorado pode até dizer, puxa, acho que até dava, coisa e tal, mas tá bom, né? Tá legal, bacana. Para a torcida do Atlético, que não ganha um título desde 71, né? O torcedor atleticano, ele é esperançoso, mas ele não é tonto, né? Ele sabe que do outro lado tem um Flamengo muito poderoso. Então, ele não vai ficar chateado, né? O do Flamengo vai. Então, eu estou bem mais contigo nesse caso, Rizek, se a gente pensar na expectativa geral. Agora, tudo é futebol. E se a gente olhar a tabela, eu acho que essa discussão que a gente vai enveredar pelo programa, para ver quem é que pode ser campeão, a rigor, por pontuação, até o 10º colocado, que é o Fortaleza hoje está com 24 pontos, mas está com 2 jogos a menos. Fortaleza ganha os seus 2 jogos, vai a 30 e fica 5 pontos na virada de turno do primeiro colocado. Por que a gente não pode dizer que o Fortaleza pode ganhar matematicamente o título se ele já chegou na metade do campeonato em condições de olhar para o líder ali e tá vendo ele, né, no mesmo quadro? Essa é a realidade, mas isso eu estou falando em matemática. Quando a gente olha o campo, olha lá o Fortaleza. Ganha 2, tchau, chegou lá em cima, né? O Grêmio, se ganhar o jogo que falta, vai para 30 pontos, né? Agora, quem viu o jogo de ontem do Grêmio sabe que as coisas não são bem assim, né? Quem vê o Fortaleza jogar sabe que as coisas não são bem assim, que os favoritos estão mais para cima mesmo. Mas, a rigor, todo mundo pode. E quero explicar um pouco meu... Eu prometo ficar quietinho depois, só falar quando você me chamar, mas isso que o Serginho falou, me parece que é muito o que acontece constantemente no nosso futebol. Ele usou ótimos argumentos, embasadamente ele expressou uma opinião e desenhou uma situação. Eu acho que eu já falei isso aqui, há muito tempo eu fazia uma coluna no Diário de São Paulo, e estava começando um campeonato brasileiro e eu liguei para o Vanderlei Luxemburgo e perguntei para ele, porque tinha na coluna um trecho de entrevista, e perguntei para ele se era verdade que 10, 12 times brasileiros poderiam ser campeões, 12, né? Ele disse, olha, não é mais verdade. É muito menor o número de times que, de fato, como disse o Sérgio, olhando para o campo, podem ser campeões. São menos times. Eu falei, e por que não é todo mundo que diz assim, o meu time joga para tentar a Libertadores? Ele respondeu, porque se eu disser, nesse instante, começo de campeonato, que eu jogo pela Libertadores, o problema que eu vou ter lá na 34ª rodada, que eu estou só brigando pela Libertadores e vão dizer que eu tinha que ser campeão, eu vou arrumar na primeira rodada esse problema. Quer dizer que você está entrando só pela Libertadores, mas um time com a grandeza, com a camisa, tem que ser campeão, tem que almejar o título. Então, isso que o Serginho falou da matemática do Fortaleza, já que foi o exemplo que ele citou, é fato na matemática. Agora, se a gente for aqui usar o personagem do Luiz Fernando Guimarães, o super sincero, nós vamos apontar quantos times que nós acreditamos podem ser campeões brasileiros. Não importa se o Galvão tem dito desde que começou o campeonato que o Campeonato Brasileiro é mestre em dar rasteiras em quem faz prognósticos. O senhor Armando Nogueira dizia que dar palpite, prognóstico em futebol não é uma atitude muito bem... não devia ser dito, não é serena, não vale a pena. Então, assim, a gente acredita que até o 10º lugar pode ser campeão brasileiro? Não. Eu não. A gente colocou... Então, nós não criamos uma expectativa para quem nos vê, para quem torce, que não é uma expectativa muito real, quando a gente diz que pode. Mas eu nunca vi aqui nos nossos programas, desde o início do campeonato, não. a gente colocar 10 times que possam ser campeões do Campeonato Brasileiro. A gente aqui colocou 4, 5... Não é a gente, né, Roger? E dentro... De uma maneira geral. Sim, sim. E dentro do pensamento de cada um de nós analistas aqui, eu acho que estamos num caminho
certo. Razoável. Razoável. Porque a gente apontou aqui antes, aí estou falando, se lembrar de alguns, não vou lembrar de todos, mas Flamengo, Internacional, Palmeiras, Atlético Mineiro, alguns do São Paulo, acho que ficamos nesses 5 aí, não vejo... Esses 5... E são os 5... Esses 5 foram os que a gente selecionou aqui, a equipe do Seleção, os que a gente acha... Quais eram? Palmeiras, São Paulo... Tá na tela, vamos pôr na tela. A gente fez uma classificação por... do Grêmio aí. A gente excluiu o Grêmio. Não sei se a gente fez não falei o Grêmio antes. A gente fez uma classificação aqui por aproveitamento e por pontos perdidos dos 7 primeiros colocados, na verdade. Mas assim, vejam, por pontos, Inter, Flamengo, Atlético, Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras. E por aproveitamento, porque o São Paulo tem 3 jogos a menos, o primeiro turno termina assim, por aproveitamento. São Paulo... Você está falando de agora, né? Exato. Que o Roger estava falando de antes do campeonato começar. Passada a metade do campeonato, a gente olha para a tabela e vê o São Paulo líder por aproveitamento, não tem como dizer que não é candidato. O Internacional líder por pontos, não tem como dizer que não é candidato. O Flamengo empatado com o Inter, dono do melhor elenco, não tem como dizer que não é candidato. O Atlético Mineiro, que jogou um futebol muito bom em boa parte do turno, está muito próximo deles. O Fluminense, nem o Odair ontem falou em título quando foi entrevistado aqui por nós. Claro. O Santos também a gente acha muito difícil. E o Palmeiras, pelo elenco que tem e a chegada de um novo técnico, podendo evoluir, vou incluir nessa briga aí com 5 candidatos para mim.